Boa noite, comandante. Sou aspirante técnico de combustível e vou apresentar o papel do transporte na estratégia logística. Primeiramente, eu vou fazer uma introdução sobre esse assunto. A logística é uma área em que o transporte desempenha um papel central, representando a maior parte dos custos envolvidos. As principais funções do transporte na logística estão relacionadas à gestão do tempo e da localização. Ao longo da história, o transporte de mercadorias tem sido fundamental para entregar produtos onde há demanda e assegurando que os prazos estipulados sejam cumpridos para atender às necessidades dos clientes. Agora eu vou falar sobre a integração com outras funções logísticas. Na logística empresarial contemporânea, a base da sua estrutura é constituída pelo conceito de logística integrada. Através desse conceito, as funções logísticas desempenham um papel fundamental como elementos operacionais na estratégia de marketing. Entre os principais compromissos a serem equilibrados, os mais significativos para a função de transporte incluem o gerenciamento de estoque, principalmente, e a prestação de serviço ao cliente. A prestação de serviço é a qualidade que o produto vai ser levado. Agora, vou falar sobre o transporte e estoque. Quando observamos sob uma perspectiva não integrada, o gestor de estoque tem como principal método reduzir o custo relacionado ao armazenamento, porque realmente o custo do transporte é muito alto na logística, entre 60% dos custos gerais de uma empresa, qualquer empresa. Então, isso pode ter um efeito adverso em outras empresas, como, por exemplo, empresa do petróleo e também empresa da farmacêutica. Agora eu vou apresentar o transporte e serviço ao cliente. Na logística integrada, a prioridade é o atendimento ao cliente. E todas as atividades logísticas mencionadas na figura anterior desempenham um papel importante na qualidade do serviço em que a empresa oferece aos seus clientes, além dos aspectos essenciais, como o cumprimento do prazo e a flexibilidade. Espera-se que a empresa de transporte vá além de simplesmente mover mercadorias de um lugar para outro. Ela deve ser capaz de realizar outras tarefas logísticas em conjunto, porque
primeiramente, a logística não é só um domínio, tem que ser ligado com vários domínios da mesma empresa para ser mais eficiente e isso aumenta também a velocidade de execução sobre o transporte do produto até o cliente. Isso pode incluir a gestão eficiente do estoque, que é muito importante, porque se não tivesse um estoque, pode ser que não funcione do jeito eficiente, porque o cliente é o rei. Então, se pedir mais e que não tem aquele estoque, ele não vai, a empresa não vai conseguir maximizar o transporte, porque não tem nada, obviamente. A coordenação também de armazenagem, porque tem que ter uma ordem, tem que saber o produto, tem que saber também a ordem de prioridade, porque tem um produto que sempre vai ser mais famoso, mais desejado. E até mesmo a realização de atividades, o transporte tem que ser variado em função do lugar, de onde o cliente está e também da segurança também, porque tem que ter uma segurança para que esse produto se leve até o cliente. Por exemplo, para mostrar a importância também da segurança durante o transporte, o lugar onde você pode colocar uma empresa tem que ser fiável, tem que ser seguro, para que não tenha nenhum problema que seja avaria do tempo e também perder o tempo onde o cliente, por exemplo, está longe. A empresa sempre tem que estar perto do cliente para favorecer também o transporte. E assim vai. Agora eu vou falar sobre a classificação dos modais de transporte. A gente tem vários tipos de transporte, que pode ser rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo, rodoviário também. Estruturado de forma que possui um custo fixo e custo variável, com algum se destacando em elementos como velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade e frequência. Agora eu vou falar primeiramente sobre o modal rodoviário. O transporte rodoviário tem um custo fixo e reduzido devido à responsabilidade estatal da construção de estrada e custo variável médio, incluindo combustível, manutenção e outros. Além disso, os transportadores rodoviários se destacam em termos de disponibilidade, o que significa que tem a capacidade de atender qualquer origem e destino. Depois nós temos o modal aeroviário, que é, entre aspas, aquele que tem a maior velocidade. Essa capacidade é bem maior do que o resto do transporte. O transporte aéreo envolve o custo fixos elevados relacionados a aeronave e sistema de carga. O custo variável significativo também, incluindo
despesas com combustível, que é muito caro também, o que afeta muito o custo também geral. É por isso também que o transporte tem muito custo. Além disso, em termos de velocidade, esse modal é o modal mais rápido, como já tinha comentado antes. Garantir tempo de trânsito mínimos. Depois nós temos modal ferroviário, que é um transporte que possui um custo fixo consideráveis relacionados a terminais, quer dizer, e infraestrutura ferroviária, mas apresenta um custo variáveis baixos. É preferível para empresas que precisam mover produtos de baixo valor agregado, como temos minérios também, por exemplo. Aí depois nós temos o modal aquaviário, que apresenta um custo fixo médios relacionados a navios, equipamentos e o custo variáveis baixos. Graças à sua capacidade de movimentar grande volume de carga, e por isso se destaca principalmente em termos de capacidade. Capacidade é o armazenamento. No navio, dentro do navio, vocês podem armazenar uma grande carga de produtos. Então, esse modal, esse transporte se destaca mais pelo a capacidade de armazenar muito produtos, e pode ser muito útil quando você tem uma empresa que precisa da quantidade, mais da quantidade do que outra coisa, porque depende de cada empresa. Tem que favorecer um modo que seja a velocidade, que seja a capacidade, que seja também quer dizer, a velocidade, a capacidade e também o tempo que é relacionado mais com a velocidade também. Depois nós temos o modelo rodoviário, para finalizar. Esse transporte apresenta um custo fixo mais alto devido aos direitos de acesso e uma construção e capacidade de bombeamento, enquanto seus custos variáveis são os mais baixos possíveis, uma vez que não envolve despesas significativas com mão de obra. É assim que eu acabo minha apresentação. Olá, comandante. Vou dar prosseguimento ao trabalho falando das vantagens competitivas e estratégicas do uso de operadores logísticos. E eu vou abordar os seguintes tópicos. Falar sobre os tipos de operadores logísticos e suas origens. Vou falar sobre os fatores que têm favorecido a contratação de operadores linguísticos, de vantagens competitivas dos operadores logísticos e dos problemas potenciais na utilização de operadores logísticos. Então, a capacidade de fornecer produtos de forma eficiente e confiável, ao mesmo tempo que se mantém competitivo em termos de custo, é fundamental para o sucesso e crescimento das empresas. Então, nesse cenário, os operadores logísticos surgem como elementos essenciais na gestão da cadeia de suprimentos, desempenhando um papel fundamental tanto na simplificação e aprimoramento tanto na simplificação e também no aprimoramento das operações empresariais. Então, são os especialistas que oferecem uma ampla variedade de serviços
incluindo transporte, armazenagem, gestão de estoque e distribuição, com o objetivo de melhorar a eficiência e a eficácia da cadeia de suprimentos de seus clientes. Então, abordando o primeiro tópico, que é os tipos de operadores logísticos e suas origens, a gente pode falar que os operadores logísticos eles podem ser divididos basicamente em duas categorias. Aqueles que têm os ativos físicos, como por exemplo, frota de veículos, armazéns, e aqueles que se concentram na gestão de informações e na coordenação. A diferença principal entre eles está na natureza de seus recursos e no foco das suas operações. Então, os operadores logísticos baseados em ativos possuem recursos físicos, como armazém e veículos, que são essenciais para suas operações, como eu já disse. Então, eles têm um controle direto sobre esses ativos e desempenham um papel ativo na execução das operações logísticas, como o transporte, a armazenagem e gerenciamento de estoque. Então, geralmente, contam com os especialistas técnicos para operar esses ativos. Por outro lado, os operadores logísticos baseados em informação e gestão não possuem ativos operacionais próprios. Eles se concentram em fornecer serviços de gestão de informações, com planejamento estratégico e coordenação entre os clientes e outros prestadores de serviços. Suas atividades elas envolvem a otimização da cadeia de suprimentos, envolve gerenciamento de transporte, previsão de demanda e outras tarefas que requerem análise de dados e estratégias de logística. Eles também coordenam outros operadores logísticos e fornecedores de serviço para garantir a eficácia da cadeia de suprimentos. Então, em resumo, os operadores logísticos desempenham um papel essencial na cadeia de suprimentos, seja gerenciando ativos físicos ou fornecendo os serviços de gestão e coordenação. Cada tipo de operador logístico tem seu próprio enfoque e área de especialização, contribuindo para a eficiência das operações logísticas das próprias empresas. Então, passando para a parte dos fatores que têm favorecido a contratação de operadores logísticos, a gente pode falar que o cenário econômico e empresarial está passando por mudanças rápidas, tornando as operações logísticas cada vez mais complexas, como podemos dizer assim, tecnologicamente avançadas e estrategicamente cruciais. Então, essa complexidade resulta em alguns custos adicionais, certo? Enquanto a sofisticação tecnológica, ela requer investimentos frequentes e significativos também. Então, a importância estratégica da logística, ela reside na capacidade de agregar valor e diferenciação competitiva, o que motiva a busca por especialistas também nessa área. Então, isso ocorre devido a vários fatores. Um fator que a gente consegue perceber é a globalização. Seria compras e vendas em escala global, que significa o quê? Mais clientes, mais fornecedores, mais opções de suprimento e distribuição, juntamente com as distâncias maiores e complexidades culturais e regulatórias. Como segundo fator, a gente pode pensar na proliferação de produtos, que significa que o constante desenvolvimento tecnológico ele leva as empresas a lançar continuamente novos produtos, aumentando a complexidade logísticas e os custos associados a elas também.
Outro exemplo que a gente tem são dos ciclos de vida mais curtos. Os produtos têm ciclos de vida cada vez mais curtos, a gente pode muito bem perceber isso, devido à inovação tecnológica constante que acontece. Então, acaba aumentando o risco de obsolescência de estoque e demandando logística mais ágil também, e cada vez mais redução de estoques. Outro exemplo são as exigências de serviços, que acontece os clientes institucionais e consumidores finais demandam serviços de maior qualidade. Então, isso pode acabar aumentando a complexidade logística para atender essas expectativas de produtos dessa forma. Então, acaba aumentando a expectativa de entrega, de rapidez e conveniência. Um outro exemplo que a gente pode dar é a segmentação. A segmentação de mercados exige a utilização de múltiplos canais de distribuição e níveis de serviço variados, requerendo flexibilidade logística, obviamente, para atender essas diferentes demandas sem aumentar substancialmente os custos. Indo para a parte das vantagens competitivas dos operadores logísticos, o que a gente pode dizer sobre isso? Além das vantagens de custo e qualidade dos serviços, os operadores logísticos também oferecem benefícios competitivos, como a redução de investimentos em ativos, foco nas atividades centrais e maior flexibilidade operacional. Isso permite que as empresas concentrem em sua competência essencial e na excelência operacional. Ou seja, delegar a gestão logística a terceiros competentes libera recursos para aprimorar o núcleo do negócio. Agora, na parte dos problemas potenciais na utilização de operadores logísticos, o que a gente pode dizer também sobre isso? Apesar das várias oportunidades para obter vantagens competitivas, o uso de operadores logísticos também traz desafios. Em primeiro lugar, há risco de você perder acesso a informações que são críticas de mercado, uma vez que a proximidade com clientes e fornecedores é vital para você entender os desafios e as oportunidades da operação e as mudanças no ambiente de negócios também. Em segundo lugar, pode haver falta de alinhamento entre as percepções da empresa contratante e do próprio operador logístico em relação aos objetivos competitivos. Terceiramente, pode ocorrer a incapacidade do operador logístico de atender às metas que são acordadas. Então, fazendo um resumo disso, existe o risco de criar uma dependência excessiva do operador logístico, que pode resultar em custos elevados, caso isso seja necessário fazer uma mudança. Então, dessa forma, acho que eu consegui cobrir esses tópicos e encerro a minha parte da apresentação. Muito obrigado. Boa noite, comandante. Eu sou o aspirante Guilherme Silva. Eu vou apresentar agora a terceira e a última parte aqui do nosso trabalho sobre a parte de transportes. Eu vou falar um pouquinho sobre a intermodalidade e a importância para a logística e estágio atual no Brasil. Só que para a gente começar a falar de intermodalidade, primeiramente a gente tem que falar sobre a definição. A definição de intermodalidade a gente pode entender como um conceito fundamental na logística e que desempenha um papel crítico na geoeconomia brasileira. Trata da integração entre diversos modos de transporte que nós podemos ter, como as ferrovias, as rodovias, as hidrovias e o transporte marítimo. Sobretudo no Brasil, que ele é dotado de muita capacidade marítima devido ao seu litoral, seu vasto litoral, e sua capacidade fluvial. Para a gente otimizar o movimento das mercadorias ao longo de toda a cadeia de abastecimento, a intermodalidade está
intrinsecamente ligada à eficiência e à competitividade dos negócios, não só no Brasil, como no mundo todo. A gente pode agora pegar para falar um pouquinho sobre o contexto da economia brasileira. O Brasil, que é um país muito grande, com uma economia em crescimento, a logística desempenha um papel vital na nossa economia, porque a capacidade de movimentar a matéria-prima e os produtos acabados de maneira eficaz afeta a economia diretamente por conta da capacidade das empresas de competir no mercado global. A intermodalidade também desempenha um papel crucial nesse cenário, porque permite a escolha dos modos de transporte mais adequados para cada tarefa determinada na cadeia de suprimentos. Como, por exemplo, a gente pode utilizar do transporte ferroviário para fazer o transporte de minérios, como acontece majoritariamente no Brasil, em que nós temos 20% do transporte de minério feito pelas ferrovias brasileiras, 20% dos transportes de minério são feitos pelas rodovias, pelas ferrovias, e as rodovias apresentam 62% do transporte de matéria-prima do Brasil. E essa questão toda do transporte apresenta uma forte contribuição para a redução dos custos de transporte, o que é muito importante para a gente poder abaixar o valor agregado do nosso produto. No Brasil, sobretudo, é um país que predomina a exportação das commodities, que são produtos básicos, como, por exemplo, a soja, o minério de ferro, o nióbio. E a capacidade que a gente tem de transferir as cargas de maneira eficiente entre os diversos modos de transporte que a gente pode utilizar, reduz também o congestionamento que essas mercadorias vão ter para poder chegar até o consumidor e as empresas. Além da capacidade que a gente tem de poder utilizar esses meios devido à geomorfologia brasileira, que é facilitadora de alguns meios de transporte, como o hidroviário. Agora eu vou falar um pouco sobre a integração entre os modais. A integração entre os modais de transporte no Brasil é um tema de grande relevância para a eficiência, logística e o desenvolvimento econômico do país. Em território extenso e diversificado como o Brasil, a sinergia entre os diversos meios de transporte, como os que eu já citei anteriormente, são fundamentais para superar os desafios logísticos e aumentar a competitividade. Historicamente, o Brasil tem enfrentado diversos desafios relacionados à falta de integração entre os modais, resultando em diversos gargalos e custos econômicos elevados no transporte das mercadorias. No entanto, nos últimos anos, a gente pôde ver no cenário brasileiro a presença de esforços significativos para melhorar a integração. Um exemplo é a expansão das ferrovias e a modernização dos portos que a gente pode ver com o Porto Maravilha no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que visa facilitar o transporte de cargas de longa distância de forma mais eficiente e econômica, permitindo a gente fazer utilizar uma capacidade maior para trazer uma quantidade maior de cargas. Ou seja, a gente consegue, com um esforço menor, conseguir um transporte maior de cargas, justamente por conta da utilização desses transportes alternativos, como o marítimo ou o ferroviário. Eles são muito relevantes nessa questão de transportar matéria-prima, transportar materiais por longas distâncias. Outra iniciativa importante é a criação de corredores logísticos multimodais, que permitem a transferência eficaz de mercadorias entre diversos modos de transporte ao longo de rotas estratégicas. Isso também reduz não só os custos de transporte, mas também diminui a pressão entre as estradas congestionadas, contribuindo mais uma vez para uma logística mais sustentável e segura. Em resumo, a integração entre os modais de transporte no Brasil é uma estratégia essencialmente para superar os desafios logísticos e impulsionar o nosso crescimento econômico. À medida que o país investe em infraestrutura e tecnologia, a expectativa é que a sinergia entre
modais continuem a melhorar, tornando o transporte de mercadoria mais eficiente, econômico, competitivo, o que beneficiará a economia como um todo e auxiliará no crescimento econômico brasileiro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a tendência da intermodalidade no Brasil, que é uma questão mais histórica, que a gente pode analisar os dois parâmetros mais relevantes sobre a intermodalidade no Brasil, no caso, o desenvolvimento do transporte rodoviário e o desenvolvimento do transporte ferroviário. Nós temos uma grande pauta no transporte rodoviário devido ao governo Juscelino Kubitschek, que tinha como uma das principais metas fazer a integração das diversas áreas, das diversas regiões do Brasil, principalmente a região norte, ocasionando assim a construção de Brasília, que tinha a finalidade de fazer a integração entre essas diversas rodovias que ligam o norte ao sul e o centro-oeste à região litorânea do estado brasileiro. E por conta desse forte investimento no transporte rodoviário, a gente pôde encontrar um sucateamento do transporte ferroviário, que, diferentemente do governo Juscelino Kubitschek, no governo Vargas foi uma pauta relevante o investimento nesse transporte ferroviário, mas que após o investimento inicial de Vargas não se teve mais tanto investimento assim a longo prazo. O que nós podemos visualizar disso é uma forte carência do nosso transporte ferroviário brasileiro, apesar da gente ter um grande potencial de utilizar esse meio de transporte, justamente para o Brasil ser um país que utiliza commodities e esse é um dos transportes essenciais que mais facilita o transporte e a não perda dele no trajeto, que é muito característico do sistema rodoviário. A gente tem uma perda de pelo menos 20% dos grãos que nós produzimos no estado brasileiro por conta de perdas durante o transporte rodoviário. Ou seja, o transporte ferroviário apresenta uma clara vantagem para o transporte brasileiro em questão de economia. E assim eu concluo o nosso trabalho. Obrigado.